tarde, está todo mundo me escutando bem, me vendo? Por enquanto não estou travada. Bom, vamos lá, sejam todas muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui conosco para esse bate-papo. Hoje a gente conta com a presença de duas excelentes profissionais do comércio exterior, convidadas para essa live. Carolina Marchioli, ela é sócia advogada do escritório Marchioli Minas, especialista em Direito Marítimo e Comex, hoje está como vice-presidente do Hub Mulheres no Comex. E a Cristiane Faz, consultora em logística internacional e proprietária da empresa Crom. Eu, de antemão, já queria agradecer muito o convite de vocês para estar participando com esse bate-papo com a gente aqui. Deixa eu autorizar, mais uma pessoa entrou. Bom, vamos lá. Vou contar uma historinha rapidinho. Eu acredito que, não sei se todos aqui que estão presentes sabem desse projeto, Mulheres no Comex. Ele começou com uma parceria entre a Acron e o Departamento de Comércio Exterior da CIRP. Foi um sucesso e a gente decidiu dar continuidade com Mulheres do Comex 2 em 2021. E aí a Carolina entrou na jogada como vice-presidente do Hub, entrou em contato com a gente, sugerindo uma parceria entre as entidades, a empresa, devido... Peraí, só um minutinho. O pessoal está entrando aqui ao mesmo tempo. Ao nome do evento, Ser Mulheres do Comex, já existiu o Hub Mulheres no Comex. Então, a gente aceitou, eu não tive dúvidas nenhuma na nossa primeira conversa, foi muito gratificante o contato dela. Então, hoje, a gente tem uma parceria entre o Departamento de Comércio Exterior da CIRP, a Crom e o Hub Mulheres no Comex. Mulheres no Comex 2 é um evento que ele ainda vai acontecer, um evento presencial, e vai acontecer com o esforço, a união dessas três entidades, essas três empresas que possuem a vontade de trabalhar para as profissionais de comércio exterior, as profissionais mulheres de comércio exterior. Então, assim, vem muita novidade por aí. Eu não vejo a hora de passar esse momento turbulento que a gente está vivendo para poder remarcar essa data e a gente fazer esse evento. E agradeço muito a parceria de vocês, o trabalho, a gente só está começando. É um evento que vai ser incluído oficialmente no nosso calendário anual, então é um evento que vai acontecer todos os anos. E, se Deus quiser, a gente vai ter muita coisa aí para trabalhar juntas nesse projeto. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, como dizem. Hoje a gente vai bater um papo sobre o caos que nós estamos enfrentando na logística do comércio exterior, as perspectivas, tanto negativas quanto positivas, que isso traz, né, para os profissionais e para quem atua tanto nas importações quanto as exportações. A gente sabe que um dos principais pontos hoje na logística internacional é a crise dos containers. Tá um caos com relação a isso. Estados Unidos é um país que tem influência muito para que isso aconteça, tá? A mão de obra lá dos caminhoneiros que fazem todo esse trabalho de devolução, de transporte dos containers, ela está defasada por conta da pandemia. Então, é uma coisa que hoje a gente sabe que a grande maioria dos equipamentos estão acumulados nos Estados Unidos, onde acaba gerando esse caos. A crise vai poder entrar mais com detalhes nesse assunto para frente. A gente também tem a questão do transporte aéreo. Por quê? O que acontece? Com o marítimo em crise, algumas empresas tendem a procurar a opção aérea, né? Então, o aéreo, ele não tem conseguido
arcar com essa demanda, tá? Os voos de passageiros são os voos onde a logística, o agente de carga tem os valores mais acessíveis, mas são voos que não possuem uma estrutura física de comportar tanta carga. Então, isso acaba gerando também um problema onde tanto o profissional que está importando ou exportando, quanto o prestador de serviço tem que acabar administrando. Tá? A gente vai tratar de outros assuntos, vou começar fazendo algumas perguntas para as nossas convidadas, e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Cristiane, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui. Quais os principais desafios, Cris, que o comércio exterior enfrentou neste último ano? Pois completamos no Brasil um pouco mais de um ano da chegada do coronavírus. A sua visão. Claro. Boa tarde, meninas. Boa tarde, todo mundo que está aqui com a gente. Prazer participar com vocês dessa live hoje. E esse tema, Thay, ele é bem dinâmico. A gente poderia falar assim, acho que se todo mundo estivesse aqui participando a tarde toda disso, a gente não ia encerrar o assunto. Então, eu vou pontuar, tá, para a gente começar a falar um pouquinho, entender desses problemas. Eu vou fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu com a gente nesse último ano, para a gente ir entendendo o porquê de todos esses desafios, eles foram se agravando, né? Então, a gente teve aqui, falando do cenário Brasil, tá? A chegada da pandemia, efetivamente, ao Brasil em março de 2019. Foi quando a gente realmente começou a sentir as consequências da pandemia. Em fevereiro, já aconteceu, voltando um pouquinho antes, a China entrou no seu tradicional feriado chinês, né, que ela para um tempo, onde para, as alfândegas param, tudo para, né, a nação chinesa, ela simplesmente, ela para, sai para o feriado, e nesse último feriado de 2020, eles saíram e, na sequência, entraram em lockdown. Então, nós, aqui no Brasil, estávamos preparados para o feriado chinês, mas não estávamos preparados na sequência para que eles entrassem em lockdown, e foi o que aconteceu. Então, já começamos a sentir no Brasil, no comércio exterior, um pouquinho antes da chegada da pandemia, efetivamente em março. A gente começou a sentir já as consequências disso em fevereiro, porque começou a atrasar todos os embarques. Então, as indústrias, as empresas, distribuidoras, todo mundo já começou a sentir os seus embarques atrasando, porque a China não voltava. Quando a China realmente voltou, né, que eles saíram do lockdown, começou a pandemia no Brasil. Então, nossas empresas começaram a ter que parar muitas regiões também entraram em lockdown, restrições econômicas e de ação fortes, e então começou todo o processo. Na sequência, o mundo todo, abril a junho, também começou a parar. O que aconteceu? Né, começou a parar por causa da pandemia e o que tudo envolvia, de lockdown, Europa parando, Itália parando, né, Estados Unidos começando a sentir. O que aconteceu nesse momento? Os embarques começaram a não acontecer. Os navios começaram a viajar com 50%, 40% ou até menos de containers da sua capacidade, ou de teus, né, que os armadores falam, da sua capacidade. Isso é muito prejuízo. Então, eles começaram a tirar também os navios de rota. Começaram a parar. Em conjunto com tudo isso, começou-se a acontecer um movimento que é os containers, os equipamentos ficarem parados nos portos. Então, eles vinham para o Brasil, eles iam para os Estados Unidos, eles iam para onde quer que eles estivessem, eles ficavam, porque eles não tinham demanda para voltar. Não tinha navio, não tinha demanda, e foi ficando parado pelo mundo todo uma grande quantidade de equipamentos. Isso a gente começou esse movimento de abril, março, a junho, mais ou menos. Então, nesse movimento, onde navios foram tirados de rotas e os equipamentos começaram a parar. Juntamente com tudo isso, começamos a ter também uma crise nos embarques aéreos. Por quê? Como a Thay mesmo deu a deixa já no início, a grande quantidade de mercadorias movimentada no mundo pelos agentes de carga e pelos importadores, exportadores diretamente, é através de voos de passageiros. Né, porque você tem ali a parte que é colocada para bagagem, mas uma grande parte disso acaba sendo destinada para o embarque de mercadorias.
Consequentemente, o mundo se retraiu, os aeroportos fecharam, as pessoas para voos foram tirados também de rota, e também os embarques aéreos começaram a sofrer, porque a gente já não tinha mais a disponibilidade de voos como tínhamos antes. Consequentemente, fretes aéreos começaram a subir assustadoramente, impactando diretamente nos preços dos nossos clientes, né? No meu caso, que são os meus clientes importadores e exportadores, mas impactando diretamente na vida do empresário, né? Que compõe o frete internacional, a logística em si, como grande parte do custo da sua operação. Nessa sequência, né, a gente está aí nessa retrospectiva, a gente veio a julho, a setembro, a agosto, mais ou menos, a gente começou o mundo voltar. Algumas regiões começaram a voltar, apesar de todas as restrições, a gente começou o chamado novo normal, né, que todo mundo falava. Então, as empresas começaram a voltar, a China já estava voltando do seu lockdown, ela já tinha tomado várias medidas, as pessoas operando, já com uma capacidade forte, e toda aquela demanda represada, que a gente estava lá desde fevereiro, quando eles entraram em lockdown, a gente começou a ter os embarques disso acontecendo. Mas vejam bem, a gente estava com um número pequeno de navios, que tinham tirado vários navios de rota, falta de equipamento, por quê? Porque os equipamentos tinham ficado nos portos distribuídos pelo mundo, e a China, então, não tinha equipamento, e nem navio suficiente para embarcar tudo aquilo que estava tendo. Inflação acontecendo na China, porque todo mundo colocando seus pedidos ao mesmo tempo, então a gente começou a ter uma situação que, assim, produtos subindo rapidamente na China, então, o que acontecia ainda mais? O empresário começou, não, deixa eu colocar meu pedido, deixa eu aproveitar antes que vai subir, subindo ainda mais a demanda, colocando ainda mais isso, então a gente teve algumas rotas aí que a gente chegou a pegar um pico de aumentar em 20% em comparação ao período anterior. Na contramão, com falta de equipamentos e com falta de navios, ou seja, os fretes começam na tendência de subir assustadoramente, né? Falando de Brasil mesmo, a gente começou a ter fretes aí que no começo do ano a gente estava em torno de $1.000, $1.500, dependendo da rota, chegamos a bater no final do ano $10.000, um único container. Os fretes aéreos que a gente vinha em torno de, dependendo da rota, é claro, né, da China, mas a gente vinha falando em torno de $3, $4 o quilo, chegamos a bater 11, 15, $20 o quilo. Então, tudo isso impactando diretamente na vida dos nossos empresários, né. Para complementar tudo isso, veio em outubro o feriado chinês, um dos grandes feriados chineses, né, novamente da China, e a China novamente para. Novamente, a gente tem uma diminuição de navios, que já historicamente acontece nesse período, que são destinados para a China, e o aumento, a demanda acontecendo, pressionando. Então, vocês percebem que, de um lado, a gente vem pressionando a demanda, que estava retraída, represada, e do outro, a gente tem uma diminuição de navios e de equipamentos acontecendo. Junto com isso também, do feriado, a gente tem tradicionalmente também um aumento de demanda de setembro a outubro, novembro, das cargas natalinas, né, que isso impactam diretamente em tudo que vai acontecendo dos fretes. Em paralelo a isso, também temos a situação dos Estados Unidos, porque nesse foi o maior momento que os Estados Unidos se retraem, várias regiões entrando em lockdown, várias regiões se fechando, a parte de transporte interno dos Estados Unidos começa a sofrer um colapso. E aí entra o que a Tainata comentou no começo, os containers começam a não conseguir chegar de volta nos portos americanos. E ele é uma das grandes demandas do mundo, aconteceu o quê? Novamente pressiona o preço da China para aumentar, porque continua na falta. Fechando, nessa nossa retrospectiva, a gente tem um novo feriado chinês se aproximando, que é em fevereiro, e as demandas do Brasil acontecendo altamente com tudo isso. Então, nesse momento, o empresário brasileiro, o que ele viu? Ele viu um aumento crescente de fretes internacionais, tanto no marítimo quanto no aéreo, e não era só na China que estava acontecendo, porque isso repercutiu no mundo todo. Então, o empresário brasileiro, ele começa a não conseguir importar com o mesmo preço que ele tinha antes, a inflação das mercadorias acontecendo, porque a demanda estava represada, então os fornecedores começaram a também subir os preços.
E o exportador brasileiro sente na mesma moeda essa falta de equipamentos, porque ele começa a conseguir retomar sua demanda de exportação, mas ele começa a não conseguir espaço e nem equipamentos, às vezes, ou melhor, às vezes ele até consegue espaço, mas não tínhamos equipamento disponível no Brasil nesse momento. Então, daí começa assim, uma grande corrida pelas exportações brasileiras, enfrentando o colapso de contêineres aqui no país, e os importadores enfrentando o colapso dos grandes fretes para conseguirem importar e colocar de volta os seus estoques. Então, esse é um resumo do que nós enfrentamos em 2021, de 2020 a 2021 a março, nesse último ano. Só para complementar, Cris, a movimentação de importação na China foi enorme, né? Foi. E aí é exatamente isso que eu comentei no começo e você, né, explicou com mais detalhe aqui agora. E com isso, os Estados Unidos foi um dos países que mais importou nesse período da China. Sim. E sim. aí o caos da pandemia lá fez com que o país não conseguisse desenvolver os equipamentos. Então, isso gerou uma cascata de problema, né, do caos na logística, que aos poucos foram atingindo os outros portos, os outros países, enfim. Você percebe que foi como se fosse, gente, um castelo de cartas caindo, ou Isso. um efeito dominó acontecendo. Então, a gente Exatamente. começa aqui em fevereiro com algumas situações que começam a pontuar, e elas só vão se agravando, porque outras, é um efeito dominó, uma coisa foi levando a outra, e é onde a gente finaliza, em janeiro desse ano, batendo fretes da China de 10 mil, 11 mil, 12 mil dólares. Exatamente. No momento atual, a gente já tem uma regulação um pouco maior do mercado, mas até então, a gente ainda também vive um aumento bem grande dos fretes, a gente ainda não conseguiu regular esse mercado. Obrigada, Cris. Bem legal essa explicação. Vamos lá, Carol, conta pra gente, quem são as mulheres nesse contexto do comércio exterior, dentro disso tudo que está acontecendo? A palavra é sua. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de participar com vocês desse bate-papo a respeito do comércio exterior, diante de tudo que a gente tem vivido, né, no último ano e pouquinho, quase ano e meio. Olha, na verdade, assim, eu estava ouvindo a Cris falar e fiquei pensando, né, que eu tô aqui participando também, trazendo um recorte sobre a mulher no mercado, mas antes de falar sobre esse recorte feminino, que eu sempre brinco, né, com a Tainá, é feminino e não feminista, eu acho que toda essa que o mercado tem vivido por conta da pandemia tem afetado a todos, independente de recorte, né? Homens e mulheres, todo tipo de empresa, de porte de empresa, tem sofrido as consequências dessa grande reviravolta no mundo, que não se restringe ao mercado de comércio exterior, né? É uma reviravolta completa na nossa vida, em todos os aspectos. Mas, falando sobre comércio exterior, e até antes de falar sobre o recorte feminino, eu quero trazer um pouquinho dessa minha experiência sobre como que eu, enquanto escritório de advocacia, que dou suporte para agentes de carga, para importadores e exportadores, como que a gente viu, nós estamos fora do operacional, mas a gente margeia o operacional, né? Então, tudo que dá errado no operacional acaba passando por nós de uma maneira de resolver, mitigar prejuízos, buscar soluções, negociar valores que deixaram de ser pagos ou que querem pagar, mas os parâmetros mudaram. Então, a gente viveu um ano, esse último ano, de uma maneira assim também bem fora da caixinha, né, ou da casinha. Foi muito desafiador a gente ter que rever contratos e começar a avaliar que o que foi determinado em contrato, grandes contratos, né, de agenciamento de carga, que tinha duração de 1, 2 anos, para grandes projetos, por exemplo, de infraestrutura, aqueles parâmetros que foram definidos contratualmente
já não valiam mais para aquela realidade, né? Nós vivemos uma alteração tremenda no valor do petróleo, que impactou no, né? Então, nos afretamentos de navio, quando foi definido ali um delta de variação do bunker, aquele delta já não era mais realidade, né? Então, assim, ele atingiu a estratosfera. E foram limites que não poderiam ter sido previstos contratualmente, né? E isso faz a gente avaliar também como cada vez mais trazer um ambiente de negócios confiável, seguro, mas que ao mesmo tempo não gere um engessamento, né, nas relações de negócio, de comércio exterior. Porque você vai falar, não, mas eu preciso definir um delta, por exemplo, no bunker. Mas, ok, mas e se estourar, como foi o caso do bunker no ano passado, que explodiu, né, essa margem de variação do bunker? Totalmente. Como é que a gente faz? Rescinde o contrato? Existem formas de você buscar novos equilíbrios contratuais, né, nesse mundo de pandemia e de situações imprevistas. E era isso que eu queria trazer, antes de tudo, antes de falar do Mulheres no Comex, antes de trazer esse recorte da mulher no comércio internacional, compartilhar com vocês que, juridicamente, em termos contratuais, existem formas de se rever contratos. Ah, mas eu assinei lá atrás, e agora? Já está assinado, acabou. Não. Muitas vezes, como eu disse, em contratos que têm um longo prazo para ser executado, prazos para projetos de infraestrutura, como o que a gente vivenciou no escritório, geralmente são valores muito altos e geralmente há câmaras de arbitragem previstas para resolver conflitos, né? Então tem lá a cláusula arbitral, compromissória, vai no fim do contrato dizendo, olha, se houver algum conflito inerente ou que faça parte aí do que a gente está estipulando como objeto desse contrato, a gente vai resolver isso numa câmara arbitral. E algumas das melhores câmaras no mundo, elas prevêem um comitê, que eles chamam de dispute board, que é um board de árbitros ou de mediadores ou conciliadores que podem auxiliar as empresas em rever algumas cláusulas que hoje já não fazem mais parte dessa realidade, que foi prevista lá atrás, mas que hoje a pandemia virou de cabeça para baixo, né? Então, eu faço, inclusive, uma provocação a todas que estejam vivendo realidades que já não fazem mais parte do que a gente vive hoje, uma realidade prevista em contrato, mas que hoje já não se aplica, que abram um diálogo e que conversem com seus clientes, sejam criadas novas maneiras de se executar aquilo que foi combinado, de uma maneira confortável para quem está ali assinando aquele contrato, e que retrate uma realidade que já não é mais a que foi entabulada no passado, e que possa chegar a uma conclusão daquele contrato de uma maneira satisfatória para todos, porque o que a gente mais tem vivido são relações frustradas, relações de rescisão extemporânea, né? Ou seja, você rescinde o contrato fora do tempo programado, porque parece que o agente de carga não está atendendo o que eu contratei, e não é isso. Ele não teria condição, como qualquer outro que você tivesse contratado naquele bid lá atrás, não teria cumprido, né? Porque a realidade mudou. Então, sempre há espaço para o diálogo, sempre há espaço para rever contratos, fazer um aditivo àquele contrato, rever valores, prazos, condições. Os fornecedores também, no meio do caminho, muitos também não aguentaram a pancada da pandemia, né? E sempre há espaço para se renegociar esses contratos que foram fixados, às vezes pouco antes dessa pandemia estourar aí no mercado, tá? Posso fazer uma apresentaçãozinha sobre as mulheres no comércio internacional? É um vídeo de 1 minuto e meio, que foi feito pelo Banco Mundial,
E eu acho que é bacana a gente começar a trazer esse viés da mulher no mercado, que o evento é Mulheres no Comex, né? Então, assim, mais do que mulheres à frente nesse protagonismo do comércio exterior, vivendo toda essa nova realidade, são mulheres que têm uma representatividade no mercado, e é isso que o Hub traz, esse recorte, esse olhar especial sobre a mulher e a participação dela no mercado. E o Mundial fez um estudo muito bacana e compilou isso num vídeo de 1 minuto e meio. Posso, Tainá, apresentar? Claro, fica à vontade, pode apresentar. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou fazendo algumas observações no meio. Fiquem à vontade também para perguntar e contribuir, porque é em inglês, pode surgir alguma dúvida, e o que eu achar que for interessante, assim, destacar, eu vou parando e vou falando no meio do caminho, tá bom? Meninas, vocês podem interagir também pelo chat, tá? Fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando no chat que depois a gente responde. Vejam se está aparecendo aí Tá aparecendo, Carol? a tela do vídeo, tá, né? Bom, eu vou reproduzir e aí qualquer intervenção eu vou parando aqui comentando, tá? Qualquer dúvida também, mandem pelo chat. Eu talvez não consiga ver, mas a Tainá, você pode me passar aí se alguém tiver alguma dúvida a respeito, tá bom? Pode deixar. When countries trade, women win. Companies that export employ more women, pay them more, and offer higher skilled opportunities than those who do not. Trade is helping women reinvent their traditional roles, thanks to global value chains, the digital economy, and modern services. Então, aqui ele diz que, na verdade, o comércio internacional ele tem possibilitado que as mulheres desempenhem novos papéis no mercado, né? Então, graças à economia digital, aos serviços modernos, né? A essa cadeia de valor global que está envolvida. But trade alone cannot change the fact that women are under. E aí ele fala assim que o mercado simplesmente, porque ele inicia assim, né? Quando os países eles fazem negócio, as mulheres ganham, né? Mas o report deles diz que não basta que os países façam negócio entre si. Hoje a realidade, mais ou menos de 48% das mulheres no mercado, comparado com 68% de homens. E que os ganhos das mulheres são 23% menores que as dos homens. Isso é só um recorte, uma realidade, tá? Despite progress, the debt is still stacked in favor of men. In many countries, laws, policies, and traditions are weighing women down. These factors unfairly impact where women work, how much women earn, and what they can afford to buy. Sudden, unexpected crises such as COVID-19 can further expose the economic fragility women face. E essa questão da exposição da mulher, as fragilidades da mulher expostas a essa nova realidade do Covid, é uma coisa que a gente vive, né? Então, só essa imagem da mulher com um bebê, né, e ela tendo que compartilhar a vida dela com a vida pessoal como mãe, com a vida profissional, já se torna por si só um desafio muito grande. How can countries support women and help them to participate more in the full economy? Serious changes are needed. Data is essential to understand how trade impacts men and women differently. Countries need to reduce barriers to trade, end gender-based discrimination, and increase investment in services for women. Então, isso é interessante falar, porque ele fala que as informações são necessárias, né, a base de dados para poder agir, então, fazer pesquisa, criar indicadores para isso, né, e também sobre a questão de aumentar investimentos em serviços para as mulheres, né, isso é uma tendência crescente globalmente. We need to rethink a woman's work and promote a more equitable future that benefits everyone. Beleza, então, assim, o que
na verdade, eu quero trazer com esse vídeo é um olhar especial sobre a participação da mulher e o quanto ainda a gente tem que evoluir nesse óculos, né, na regulagem desse óculos sobre a participação dela. Ela ainda tem uma participação muito grande no comércio internacional, e até com a Tainá, com a Cris, a gente, preliminarmente a esse nosso papo aqui, é inevitável a gente falar os desafios que a gente tem com filhos e poder levar a empresa, os negócios adiante, e ainda todo esse cenário desafiador, né, que a Cris colocou aí como uma retrospectiva do que representou o Covid, né? Então, o nosso papel hoje, eu estou como vice-presidente do Mulheres no Comex, que é um hub de mulheres, e o nosso papel hoje é trazer esse olhar, cada vez mais trazer informação, dados relevantes a respeito da participação da mulher no mercado, e poder dar suporte para essas mulheres, né? A gente cria um ambiente de troca de experiências, de informações, de tiração de dúvidas mesmo, de dia a dia, que o nosso ambiente permite, um celeiro de negócios. Então a gente está em vias de criar um clube de negócios, mas o negócio já acontece no nosso dia a dia de hub, né? Então, é um ambiente muito colaborativo e que uma suporta a outra e dá suporte, ajuda uma para a outra para que enfrente esses desafios profissionais, hoje em razão da pandemia, né? Todas essas novidades que tem pego a gente, não só a mulher, mas o mercado de um modo geral, e trazer esse olhar de, olha, realmente, homens e mulheres estão sendo impactados pelo Covid, mas tem um detalhe que faz com que a mulher tenha um desafio um pouco maior com relação à cultura, né, do gênero no mundo e ao espaço que ela tem para mostrar, trazer resultados. E a gente fez, inclusive, uma pesquisa que mais para frente eu mostro para vocês a respeito dessas mulheres no mercado. Muito legal, Carol. O ano passado, só para complementar, a Cris vai concordar comigo, a gente até na nossa reunião comentamos sobre isso. O que mais chamou a atenção das convidadas que estavam lá, assistindo as palestrantes que nós convidamos para dividir a sua experiência, foi exatamente isso, como cada uma, dentro do seu cargo, dentro da sua empresa, dentro do seu profissionalismo no comércio exterior, administra o dia a dia. A questão de ser mulher, a questão de todos os desafios por ser mulher, e a questão de ter que manter o profissional independente disso, de tudo o que ela tem que lidar ao mesmo tempo. Então, cada uma estava ali contando a sua experiência. Mas eu não faço unha já tem um mês, porque eu saio de casa às 7 horas da manhã e volto às 11, e aí eu chego em casa. No dia seguinte, eu tenho reunião às 8, e ter que estar antenada a tudo que vem acontecendo, né, a todas as novidades, ao novo normal, a tudo que cada empresa tem que se adaptar a cada momento e a cada mudança. Então, foi o que você falou. Por mais que todos, como empresários, empreendedores, profissionais, tenham um desafio, estão vivendo a mesma coisa, mas a gente tem um pontinho a mais. A gente tem um pontinho a mais para lidar com tudo isso. Cris, vamos lá. Conta pra gente algumas possíveis medidas e soluções logísticas que podem auxiliar os empresários brasileiros a diminuírem os impactos para estes problemas. Claro, Thay. Eu só queria complementar nas observações que eu tinha feito anteriormente, se você me permite. Um dos desafios que faltou eu comentar sobre um dos grandes desafios que nós, como empresas brasileiras, temos enfrentado também é a alta variação do dólar, né, que ela é quem manda nas nossas negociações principais com o mercado internacional. E aí aqui eu trouxe um número para vocês entenderem que além de toda essa questão logística, toda essa questão do Covid, nós tivemos um impacto muito grande
diretamente nos custos brasileiros quanto à moeda. Nós tivemos um aumento, não sei se todo mundo tem essa informação, de quase 30%, 29,17% para ser mais exata, de janeiro a janeiro, de 2020 a 2021. Segundo informações do Bacen, a média, né, desse período foi de um aumento de 29,17%. A gente tem uma média de janeiro de 2020 de 4,03 aproximadamente, a moeda, e a gente veio agora em janeiro de 2021 batendo 5,20 aproximadamente. Agora a gente já está até com a moeda maior ainda. Mas isso também é um grande desafio para o mercado brasileiro, para enfrentar, além de todo o restante. A moeda brasileira é uma das mais instáveis em termos de oscilação que a gente tem tido entre as grandes economias. O Brasil é uma das grandes economias aí, globalmente falando. E aí, agora, vamos lá. Você me perguntou as possíveis medidas que a gente pode tomar, né, Thay? Isso. Bom, são várias as possíveis medidas, eu vou elencar algumas, tá? Por exemplo, eu vou já dar a sequência do que eu acabei de comentar sobre a taxa cambial. Uma das possíveis soluções que o mercado brasileiro pode encontrar para não sofrer tanta essa seleção, é muito difícil. Você compra numa taxa, acha que vai chegar no seu estoque naquele mesmo valor, mas chega numa taxa muito, ou vende para o mercado internacional numa taxa. Claro que nas vendas agora elas estão mais favoráveis, mas na importação a taxa cambial tem impactado muito, porque o empresário consiga formular seu preço de venda e realmente saber se ele vai conseguir ficar competitivo no mercado. Uma das soluções que a gente entende para isso atualmente é o travamento da taxa cambial, que o pessoal chama de hedge no mercado, e que você pode contratar junto com os grandes bancos, com as instituições financeiras de confiança, né, e proteger um pouco a oscilação disso dentro da sua economia, da sua empresa. Então, você consegue pelo menos prever, porque o que é previsto é mais fácil de ser controlado, assim você não tem tanto susto. A gente tem aqui, falando que começamos o ano com uma taxa de 5,19, aproximadamente, e temos oscilado, às vezes, 5,50, 5,30, 5,86 esses dias. Então, o travamento, sim, no momento de baixa, é bem interessante para o empresário. Essa é uma das coisas que eu acredito como que se deve olhar um pouquinho mais com atenção nesse momento. Uma outra situação é conhecer bem o seu mercado consumidor, estudar cada vez mais o seu mercado consumidor, como ele está mudando com isso, né, com todas essas novas situações acontecendo, e também o seu mercado de fornecedores. Quando você faz esse trabalho de casa, você consegue diminuir algumas situações que impactariam. Como eu falei para vocês, existem momentos históricos já, né, todos os anos a gente tem algumas situações, alguns períodos que a gente sabe que vai ter um aumento da demanda internacional de compra com a China e outros mercados, então já também existe historicamente um aumento dos fretes, existe já uma previsão de falta de equipamentos, uma previsão de falta de espaço nos navios. Então, conhecer o seu mercado de compra e também o seu fornecedor faz com que você se programe e consiga minimizar um pouco desses impactos dentro da finança da sua empresa. Então, a gente está falando aqui sobre se organizar. Então, se organizar financeiramente, com o travamento de uma moeda, se organizar quanto às compras e às vendas da sua empresa, fazer realmente um trabalho de previsões em relação a isso ajuda bastante. Quanto aos embarques, né, a gente falou sobre uma grande falta de equipamentos no mercado hoje em dia. Então, se você está enfrentando uma falta de encontrar um equipamento para um embarque de full container, né, seja ele de 20 ou de 40 pés, uma opção, às vezes, que os nossos clientes encontraram e que foi bem válida, são os embarques consolidados. Você procura empresas especializadas, agentes especializados, eles têm negociações com os armadores e eles conseguem vender espaços consolidados. Isso pode ser, em alguns momentos, uma solução interessante para você conseguir embarcar. E nem sempre é a solução mais cara. Às vezes, isso te traz, inclusive, ganho financeiro para deixar um pouco mais competitivo a sua mercadoria no mercado. Uma outra situação que eu falo para todo mundo é entender um pouco mais da sua logística. Aprender a negociar um pouco mais.
fazer contratos mais flexíveis, como a Carol mesmo falou, com seus fornecedores, porque o que acontece? Você deixa um contrato muito travado, automaticamente ele não consegue cumprir, ele vai destratar aquilo com você, seja ele seu agente de carga, o armador, ou seu fornecedor na China, por exemplo. Ele simplesmente vai destratar porque ele não consegue cumprir, e aí você passa a não ter aquele produto ou aquele serviço disponível, tendo que sair para o mercado para, de novo, conseguir comprar, e nem sempre você vai conseguir. Então, ter contratos um pouco mais flexíveis, manter o canal aberto de comunicação com seus fornecedores, sejam eles de produtos ou de serviços, é uma dica que eu dou também. Entender da sua logística e o que você pode negociar, agora falando um pouco mais de logística, como na importação, entender o que é demurrage, entender que você pode negociar essa taxa, porque com a falta de equipamentos, isso é um item que tem subido muito. Então, a gente tem a taxa ao dia ficando maior e o free time diminuindo, o seu período sendo menor, né, Carol? Carol tá fazendo, porque é uma realidade constante que a gente está aqui hoje. E a detention, no caso da exportação, então, entender que essas tarifas, essas taxas vão existir, mas que você pode negociar e você pode prever. Poucas empresas, poucos importadores sabem que pode negociar previamente isso. Entender as taxas locais do Brasil, que elas podem ser negociadas. Muitas vezes o embarcador, seja ele tanto o exportador quanto o importador, ele não sabe que ele pode negociar isso previamente. Quando ele está fazendo a contratação desse frete internacional, ele pode negociar tudo isso, inclusive a taxa PETAX. Já que a gente está falando também aí da taxa do dólar, que ela anda tão alta, tão salgada, é um outro fator que você pode conseguir negociar com o seu fornecedor também. Então, assim, algumas dicas que eu dou em relação a isso, sabe, do dia a dia, que depois posso, se alguém tiver alguma dúvida mais pontual com isso, eu posso responder, tá? Senão aqui eu vou ficar muito, falando muito. Uma outra dica que eu dou é entender os regimes aduaneiros especiais que o Brasil tem. Por quê? Você pode tanto tornar a sua exportação mais competitiva, quanto a sua importação mais competitiva, se você aprender a trabalhar esses regimes especiais, que o governo te deixa usufruí-los. Como, por exemplo, o drawback, você tem um incentivo de importação e uma diminuição de impostos na sua cadeia quando você vai exportar um produto que você utilizou produtos importados. Então, tem várias modalidades de drawback, mas com certeza, se a sua empresa importa e exporta, ela pode se beneficiar de drawback. Um outro ex-tarifário, muitos produtos podem se encaixar com ex-tarifário, com a diminuição que impacta muito sobre os impostos, sobre os tributos, né, imposto de importação e outros tributos que são muito importantes. A gente tem também alguns benefícios portuários, né, que dependendo da região onde você chega e você vai vender o seu produto, você pode se beneficiar também de incentivos estaduais, né, que hoje em dia é uma grande briga entre os estados, mas eu não vou entrar nessa questão aqui, só vou dizer para vocês que existem benefícios e que podem ser utilizados de forma super legal, desde que você atenda ao que diz, né, aquela legislação daquele estado, e a venda naquele local, o envio para determinadas regiões. Mas é interessante de você ver, porque você pode ter uma redução muito grande, inclusive de ICMS, que impacta diretamente nos custos, ou de IPI. A gente também tem um regime especial, que é o entreposto aduaneiro, que nem todo mundo conhece, e foi muito utilizado agora por alguns dos nossos clientes, que tinham carga chegando, estavam com as suas empresas em lockdown, na sua região em lockdown, ou que estavam com a sua demanda diminuída, e se utilizou do regime de entreposto aduaneiro para ganhar um fôlego, né, nas suas importações, porque eles podem nacionalizar parcialmente os lotes que eles foram chegando. E também pode ser uma estratégia de mercado, muito utilizado por algumas empresas. A gente falou um pouquinho sobre conhecer o mercado fornecedor e o mercado, né, o seu cliente final. Então, quando você antecipa, às vezes, algumas compras, você fala, nossa, mas eu vou colocar tudo isso aqui no meu estoque, eu vou ter que antecipar todos esses impostos. Não, você pode usar de regimes especiais aduaneiros para não ter que nacionalizar isso tudo de uma única vez e fazer com que a sua logística funcione de uma forma estratégica, né? Você consegue comprar com custos melhores antes que tudo suba, antes que os fretes subam, e ainda assim não ter que desembolsar
é uma grande quantidade quando chega no Brasil, porque daí você vai nacionalizando de acordo com a sua demanda interna. Essas são algumas das minhas dicas iniciais aqui para a gente poder ilustrar um pouquinho de como o empresário pode se proteger. Carol, quer contribuir? Complementando, fica à vontade. Quero sim. Olha, Cris, muito bacana o que você trouxe, faz parte da nossa realidade também. E quando você falou sobre demurrage, que é algo que a gente cuida aqui diariamente no escritório, vieram também algumas ideias que eu gostaria também de compartilhar e de sugerir para os empresários. Quando a gente fala em demurrage, né, eu acho que ela parte de um bom free time negociado, né? E também que para que você negocie um bom free time, você precisa entender qual é o teu lead time, né? Então, qual é o tempo que você tem de recebimento do cofre, entrega, desova dele e devolução dele limpo. Então, quanto mais você entender o seu lead time, a sua logística, melhor você vai conseguir negociar o seu free time, né? Então, isso é algo que a gente sempre estimula, que os nossos clientes cada vez mais mergulhem no seu dia a dia operacional e entendam os seus tempos, os seus custos e as suas despesas, porque despesa é uma coisa, custo é outra. E muitos entendem que demurrage é custo, e não é. Demurrage é despesa, demurrage é dinheiro jogado fora, né? Existem situações que são imprevisíveis? Sim. Que o demurrage vai acontecer? Sim. Mas vou lhe dizer, por se considerar o demurrage parte do custo, muitos dizem que o demurrage representa quase 20% do custo. E não é. Ele é despesa. Há um estudo que demonstra que o demurrage representa 18% da operação de comércio exterior, da operação logística. E isso precisa cair, porque quanto mais as empresas se organizam e entendem a sua dinâmica, a sua logística, mais ela tem condições de aparar arestas e reduzir esse lead time, né, de devolução do cofre. Outra coisa que eu acho interessante a respeito dos contratos, né, é fazer propósitos mais curtos. Geralmente os contratos, dependendo do tipo de operação, pode demorar anos, né? Então, prever nos seus contratos revisões periódicas do contrato, que seja semestral, tá? Que seja trimestral, dependendo da dinâmica que você vai trabalhar, mas prever nos contratos uma revisão, para que você não esteja refém de valores irreais, tá? Tempos e valores irreais, tá bem? Outra coisa que eu acho muito importante compartilhar é a questão da zona primária e secundária. Quando você recebe uma carga e você já nacionaliza ela toda e deixa na zona primária, você está jogando seu dinheiro no lixo à medida em que o tempo passa. Então, sempre que possível, já preveja na sua logística uma transferência da carga, mesmo que não nacionalizada, porque existem zonas secundárias alfandegadas em que os períodos, né? Então, assim, se você puder nacionalizar e passar para uma área, para uma zona secundária, fora da área de porto, para que você pague uma armazenagem mais em conta, faça. Não, eu não vou ter condição de nacionalizar agora, preciso de um pouco mais de tempo. Tire da zona primária e coloque para a zona secundária. Lá, a armazenagem, mesmo numa área alfandegada, vai ser mais barato do que numa zona primária. Tá? Então, isso são maneiras, são estudos, são olhares que você precisa treinar sobre o seu negócio, entender, inclusive, o tipo de produto que você está operando, porque, dependendo do produto, existem outros tipos de agravantes ou atenuantes. Então, se você trabalha com carga frigorificada, existem portos com terminais específicos para isso, né? Inclusive, zona secundária que dá suporte para isso. Então, faça um mapeamento desses custos, né, nas áreas que você está operando, para que você busque sempre reduzir despesas e custos desnecessários na sua operação. Isso faz com que você traga uma qualidade melhor de serviço para o teu cliente, você consiga, inclusive, melhorar suas margens, né, e poder cada vez mais evitar desperdício de dinheiro nas operações.
tá? Era isso que eu queria contribuir, porque é o que a gente vive também no dia a dia e eu acho que é um complemento ao que a Cris brilhantemente apresentou aí. Excelente, Carol, excelente, Cris. Muito obrigada. E só para complementar sobre a minha experiência aqui com o Departamento de Comércio Exterior da CIRP, a gente recebe muita demanda de empresários exatamente com essas dúvidas, com solicitações de como fazer, de onde buscar a questão de custos e despesas. Muitos deles não sabem a diferença do que é um custo dentro do processo, do que é uma despesa dentro do processo, né? Acaba que eu, às vezes, percebo a falta de comprometimento, não sei se é a palavra correta, do prestador de serviço que está acompanhando aquele cliente, aquele exportador, aquele importador, que muitas vezes, como a Cris, né, brilhantemente aqui passou para a gente, e ela como prestador de serviço faz com seus clientes, existem outras empresas que isso não acontece. E aí é onde a gente recebe a demanda do departamento, só que lá a gente tem um trabalho de orientação com os associados empresários que exportam ou importam. Eu não posso fazer o trabalho de prestador de serviço que a Cristiane faz. Eu não posso fazer o trabalho de prestador de serviço que a Carol faz como advogada, né, dentro de um problema que tem que ser solucionado ali juridicamente falando. Então, é muito bom a gente ter toda esse clareamento das dúvidas, e é uma coisa que, inclusive, posteriormente, os empresários vão poder acessar esse material, porque, na grande maioria das vezes, o dia a dia deles ali, eles não sabem exatamente qual caminho seguir, qual decisão tomar, justamente por todo esse problema que vem enfrentando e a falta de informação. Vamos para... Pode falar. Só complementando, você matou a charada, é a falta de informação e conhecimento. As pessoas, os empresários, eles desconhecem que eles podem ter o domínio, de uma certa forma, dominar essas despesas e esses custos, né? Essas despesas, elas podem ser evitadas na maior parte das vezes. Claro que, como a Carol disse, tem momentos que não dá para evitar, porque acontece uma situação totalmente atípica ali, você não consegue prever aquela situação. Mas na maior parte das vezes, quando eu pego um cliente, uma assessoria com um cliente aqui e vou analisar, tudo se inicia na falta de informação e de programação prévia. Então, ele não conhece a sua real operação, ele não conhece a sua real necessidade e acaba tendo problemas com demurras. Eu conheço muitas empresas que, quando a gente começou a trabalhar com elas, elas tinham constantemente problema com detention e demurras. E era uma falta de conhecimento da sua própria empresa, da sua própria demanda. E o que a gente mais... Desculpa, Cris. O que a gente mais sofre é não só isso, mas quando ele não organiza bem a documentação, e aí tá vivendo a vida de demurras de detention, e eu falo assim, bom, e aí? Eu sou importador, exportador, tô devendo, eu sou agente de carga, eu tô devendo, porque o agente de carga, ele pode tanto ser credor quanto devedor dessa cobrança, e às vezes não tem documentação. Não tem o BL, não tem o Hauser, não tem o Master, não tem uma fatura, não tem o packing list, não tem uma série de documentações que são inerentes à operação, porque ele simplesmente não tomou para si todas essas informações, falou, não, eu quero ter essas informações e quero acompanhar a minha operação, porque na hora... conhecimento da... Não é? Porque na hora que dá o problema, é que você vai ter que recorrer a essa documentação toda para poder pleitear. E, meninas, o problema é mais a fundo ainda, porque começa muitas vezes que ele desconhece o Incoterm. O que é o dever e o direito dele. E aí ele não sabe que a responsabilidade dele, às vezes, é demurge ou a detention. Então, muitas vezes começa, falando de demurge e detention, né, falando de Incoterms, mas eu pego muitas vezes aqui negociações de projetos grandes, a gente estava falando que alguns projetos levam anos para acontecer, iniciar e concluir, e a falha começa porque ele desconhece o Incoterm que ele está contratando.
exato. Às vezes um empresário me liga, me explica e fala. Aí mas qual é o Incoterm da operação? Só para eu entender. Ele não sabe me responder. De fato, Porque quando você fala de Incoterm, você fala de onde começa uma responsabilidade e onde termina outra. Né? Ou onde termina e começa do outro, né? Exato. Em termos de seguro, de frete, de entrega da carga, isso impacta diretamente. Não, e o seguro é outra coisa que a gente pode fazer uma live para falar sobre esse problema de seguro. Não se atenta com isso. Ah, é um assunto bem legal, podemos fazer sim. Podemos fazer. Bom, vamos lá. Agora eu tô com a Carol. Carol, conta um pouquinho pra gente sobre o que o Hub Mulheres no Comex tem feito nesse ano. De tantos desafios, de tanta mudança. Tanto caos. Mulheres, tanto caos, com certeza, né? A gente tem percebido a importância que existe de se ter um hub de mulheres que dê suporte para as mulheres num momento como esse, né? O Hub já existe há mais de 3 anos, ele iniciou através da nossa fundadora, que é a Monique Garcia, e iniciou como um blog, e a coisa foi tomando corpo, a gente criou grupos do WhatsApp, segmentamos por estado, hoje a gente tem um grupo nacional, grupos segmentados e um grupo mundial. A gente começou a receber demanda de mulheres de outros países que são brasileiras e que querem acompanhar como é que está o mercado aqui no Brasil, e inclusive de trocar informações, de ofertar e receber oportunidades, e a gente acabou agora, recentemente, criando um grupo do WhatsApp mundial. E até a gente está aí com esses desafios de tecnologia, a plataforma do Telegram é muito mais interessante do que do WhatsApp, mas ninguém adere e a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, tipo, ai meu Deus, o Telegram é tão mais legal, mas realmente eu gosto muito mais de ficar no WhatsApp, né? E é onde tudo acontece por ali. O Mulheres ele está em vias de virar uma associação, né? Então, até o motivo da gente ter feito esse primeiro contato com a CIP é que o Mulheres já tem uma marca registrada, Mulheres no Comex é uma marca registrada pelo INPI. Temos um domínio registrado, que é o @mulheresnocomex.com.br, já está saindo do forno aí os nossos e-mails, vamos dizer, corporativos, né? Cada passo que a gente dá é uma conquista muito grande. Eu queria compartilhar com vocês os números do Mulheres hoje, rapidamente, nas plataformas. Nós estamos... Vocês conseguem ver aí, Tainá? Eu não consigo te ver. Está aparecendo, está entrando, agora sim. Legal. Então, esses são os números do Mulheres hoje, com certeza já estão defasados, que a gente fez esse levantamento faz mais ou menos uns 20 dias. Nós temos cerca de 3.700 mulheres no Instagram, a gente tem página e grupo no LinkedIn, Facebook, YouTube, os nossos núcleos regionais no WhatsApp, Telegram. Nós temos o nosso podcast, a Locomex, que é um podcast muito bacana. Nós estamos no Medium e no Twitter, tá? Então, aí, uma abrangência num engajamento de mais de 10 mil mulheres, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu quis trazer esses números porque a gente percebe que existe uma tendência muito grande e agregadora, né? Nós fizemos uma pesquisa recente com as mulheres sobre o mercado, sobre a participação da mulher, os cargos que elas ocupam e as aspirações das mulheres hoje no mercado, né? E foi uma pesquisa muito gratificante, porque trouxe uma visão até surpreendente sobre a mulher no comércio exterior. E eu, na verdade, separei só um slide dessa pesquisa para compartilhar com vocês. Vou compartilhar rapidinho, tá, Tainá? Sei que o nosso tempo já está terminando. Vou compartilhar aqui, não vou nem tudo, mas vou apresentar só alguns slides. Você está vendo aí? Sim, está entrando. Isso, agora sim.
Tá, eu vou deixar abertinho assim, porque eu posso mudar de slide mais facilmente. Mas aqui são os desafios, né, que as profissionais do mercado entendem que representam hoje, que é na área de vendas e marketing, tá? Os maiores desafios hoje, com a pandemia, mudou também o jeito de se fazer negócio, né? Então, esse é um dos principais desafios. Aqui tem algumas questões ainda deixa eu ver se eu abro aqui, de informações socioeconômicas da mulher. Hoje a gente fez um extrato de mais de 100 mulheres e elas representam 58% no mercado, com uma idade, a maioria entre 31 e 45 anos, tá? Aqui, na futuro, né, como elas veem o futuro do comércio exterior, o que elas esperam do futuro. Então, elas esperam um mercado mais digital, em crescimento, desburocratizado, com maior competitividade, oportunidades e menos impostos. A gente não pode garantir tudo isso, mas é uma expectativa da mulher, né? Então, esse olhar sobre a mulher, eu posso compartilhar depois com vocês esses resultados da nossa pesquisa, a gente divulgou amplamente nas nossas redes, mas traz aí uma demanda muito específica, né? Eu estava até comentando com vocês antes da gente entrar que o The Economist foi circulado bastante esses 20 pontos de expectativa para 2021 do The Economist, e vem muito ao encontro do que a gente conseguiu colher de informações nessa pesquisa realizada pelo Hub. E assim, rapidamente, para encerrar, eu acho que o nosso maior desafio agora para 2021 é conseguir equalizar a nossa necessidade de socializar, porque falam que mulher é muito faladora, né, muito tagarela, e a gente tem mesmo essa necessidade de se relacionar como ser social que somos, né, o ser humano de uma maneira geral, mas equalizar essa necessidade com o trabalho remoto. Eu tenho vivido isso no meu dia a dia. Eu tenho uma equipe que eu tenho em várias cidades trabalhando comigo. Meu irmão, que é meu sócio, está em Foz do Iguaçu. Eu tenho uma funcionária em São Vicente, eu tenho outra em Santos, uma outra que eu vou contratar agora em Foz do Iguaçu. Então, assim, a gente sempre teve esse desafio geográfico e o trabalho remoto tem sido cada vez mais presente no nosso dia a dia, e temos que criar maneiras de socializar através dele, né? E quando a gente fala do Hub, a gente comenta, poxa vida, a gente tem que fazer nossos encontros e tal, e sempre a gente volta pensando, peraí, mas quais seriam as oportunidades que a gente teria de fazer um encontro presencial se a gente tem mulheres do Brasil todo, né? A gente faz regionais, mas será que a gente consegue, né? Então, a pandemia trouxe essa consolidação da tecnologia, do trabalho remoto, do relacionamento através do remoto, né? Que eu acho que não tem mais volta, né? E estamos em vias de criar a nossa associação no Mulheres. Eu quero fazer um convite a todas as mulheres e homens também que possam acompanhar a nossa atividade nas redes sociais. O nosso intuito é convergir informação de qualidade, compartilhar com a tua experiência, e em nenhum momento a gente tem a intenção de criar dualidade, rivalidade, nem de mulheres para mulheres, né? Nem Marisa, de mulher para mulher, mas nem de mulheres para homens. Os homens são muito bem-vindos. É uma iniciativa feminina e não uma iniciativa feminista, tá? Então, é isso que eu queria, assim, deixar de mensagem para vocês, e dizer que eu estou muito feliz de ter essa perspectiva dessa parceria com a CIRP, e agradecer a Tainá pelo convite e deixar o Mulheres à disposição. Obrigada, Carol. E lá no Departamento de Comércio Exterior, ele existe há mais de 10 anos na CIRP. E é um departamento onde antigamente era tocado por homens, né? E é o que você falou. Hoje, como eu tive a oportunidade, né? Hoje eu tenho a oportunidade de estar lá, ser responsável por esse departamento e poder tocá-lo ali com
o meu dedinho, vamos dizer assim, né? É essa ideia, dar um toque feminino. Lá eu não posso ter só um caminho voltado somente para mulheres, porque a demanda é uma demanda ampla, geral, de todos os associados da cidade, aqui da cidade de Ribeirão Preto, dos empresários da região, mas isso não me impede também de trabalhar a parte da mulher, a parte das mulheres no Comex. Então, desde que eu entrei e comecei a tocar o departamento e a Cris entrou em contato comigo, eu vi uma oportunidade muito grande da gente poder colocar esse assunto mulheres no Comex mais em evidência. Aqui em Ribeirão, na região, para os empresários, para as empresárias, mulheres empreendedoras se sentirem acolhidas também. Então, assim, por isso que essa ideia de a gente unir os esforços vai nos trazer ainda bastante fruto. Bastante. Vamos colher ainda bastante coisa legal. É verdade, né? Quando eu me lembro bem desse período que a Thay falou, né? Eu acompanho há bastante tempo a história do comércio exterior aqui em Ribeirão Preto, e na CIF mesmo. E quando a Thay veio para a Associação Comercial, para a CIF, a gente começou a bater um papo sobre esse sonho, que era elevancar essas questões que eram pertinentes à mulher do comércio exterior, mas não de uma forma feminista, como diz a Carol, mas sim de uma forma feminina, sobre algumas dificuldades que eram próprias nossas, e de alguns talentos também que eram próprios nossos, né. A Acrom aqui, ela é uma empresa essencialmente formada por mulheres, né, por mim, pela minha sócia Andréia. Hoje em dia, a maioria aqui acaba sendo de meninas, mas não por uma opção, né, vamos contratar mais mulheres ou menos homens, mas porque as mulheres estão cada vez mais encarando esses desafios, se capacitando e vindo para o mercado com muita força, que é aquilo que eu comentei anteriormente com vocês. Então, a gente viu uma transformação, acho que vocês também acompanham isso, uma transformação de quando éramos minoria, e hoje em dia, pelo menos no Brasil, já somos maioria no comércio exterior, e assim, em tantas outras áreas, né. Globalmente falando, a gente vê também aí, que a Carol trouxe para a gente de uma forma bem interessante, como já ocupamos esse espaço no mercado global. Acho que só temos a crescer e a colaborar cada vez mais uma com as outras, com o mercado, com os empresários em geral, independente de homens ou mulheres, mas eu acho que as mulheres, elas têm trazido uma visão interessante, né, para esse mercado que faltava, às vezes, um pouquinho de sensibilidade feminina e não de feminismo. Excelente, Cris. Cris, para a gente finalizar, quer trazer um pouco das expectativas para esse ano, com a sua visão como prestador de serviço na logística internacional? Claro. Vou falar rapidinho, tá? Porque a gente já está aqui roubando o tempo das meninas. A gente começa esse ano com alguns estudos já mostrando um crescimento global no comércio internacional, tá? Falando de uma forma geral, de quase 4% já em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações brasileiras, elas já estão acumulando quase 12% de crescimento ao mesmo período também do ano anterior. Então, eu vejo com bons olhos o mercado, apesar de todas as questões e de sofrimentos que a gente ainda passa, alta do dólar e etc., a gente já vê com bons olhos e possibilidades para o mercado brasileiro. Uma situação que eu gostaria de pontuar para os empresários olharem, né, principalmente para as empresas exportadoras, olharem um pouquinho mais para o Reino Unido agora, para essa questão do Brexit que está acontecendo, porque esse mercado está aberto a comprar de outros mercados, não só mais da Europa, né, que ele consumia muito ali do euro, e agora ele está aberto e buscando muitas novas parcerias, e o Brasil pode aproveitar muito isso agora. Então, eu trago isso como uma oportunidade para o mercado brasileiro olhar um pouquinho mais de atenção. Nós ainda não vamos dizer que não teremos dificuldades, ainda enfrentamos dificuldades, quando, por exemplo, os embarques aéreos, que a gente ainda tem problema com rotas, voos que saíram de linhas, a gente ainda permanece nisso, mas acho que a gente está mais dinâmico, mais descolado,
para entender, enfrentar e se programar mais para essas situações. A gente falou sobre a alta dos fretes do ano passado, né, que a gente teve assustadoramente acontecendo. A gente já tem uma equalização um pouco melhor dos fretes internacionais marítimos acontecendo nesse momento. A gente ainda vive uma alta, se compararmos em relação ao mesmo período do ano passado, mas já de uma forma mostrando queda. A gente presencia hoje os navios com cerca de 80%, 90% da sua capacidade operando, o que é bom para a gente, porque isso começa a fazer com que os fretes se regularizem um pouco melhor e o mercado brasileiro também consiga se programar mais e ter seu custo interno melhorado. Eu acho que, assim, falando um pouquinho de algumas perspectivas, isso, pontuar, tem muito mais coisas para que a gente poderia continuar falando também, mas eram esses alguns olhares que eu gostaria que vocês tivessem, que olhassem com bons olhos, apesar de tudo, que há muitas oportunidades. Quando a gente está em crise, surgem muitas novas oportunidades. Então, as empresas que se programam, se preparam, estudam o seu mercado, elas conseguem enfrentar essa crise e encontrar oportunidades de negócios e de se consolidarem. Então, vamos procurar, como eu disse, acho que foi a Carol, né, olhar um pouquinho fora da caixinha ou da casinha, do box ali, e encontrar as oportunidades. Isso aí, Cris. Muito obrigada. Carol, você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Se não, já pode prosseguir com suas palavras finais. Tainá, eu quero agradecer. Eu acho que o nosso já se esgotou, né? E eu faço convite para que vocês deem uma olhada nessas perspectivas do The Economist, que está bem interessante, faz a gente mudar esse olhar de ai meu Deus, eu estou sofrendo, para ai meu Deus, eu tenho oportunidades, né? Ter essa cabeça de abundância e não que o medo toma conta. E porque eu acho que faz você avaliar como você está agindo em casa, no trabalho, e como que a gente pode se preparar para essa nova realidade. Não vai voltar como era antes. Não tem um novo normal, não é assim que eu vejo, mas tem uma nova realidade, completamente diferente, que a gente está sambando, dançando e rodando e tentando equilibrar os pratinhos da vida, né? E eu acho que a gente, estando aberto às mudanças, a gente consegue se adaptar melhor, né? Sem se apegar demais ao que ficou para trás, né? Então, eu quero agradecer muito esse papo, esse convite. Acho que poderia dar muitas outras discussões, muitos outros conteúdos. A Katiuska, foi maravilhoso, Katiuska. Obrigada pela sua presença, né? E fico à disposição da CIRP para a gente poder cada vez mais unirmos e propormos aí uma agenda de crescimento, de desenvolvimento, de suporte e de troca de experiências entre as mulheres, tá bem? Falou tudo, Carol. Me deixou até sem palavras. O que eu vou falar agora? Não, você tem muito que que falar. O que eu vou falar agora? Meu Deus. Obrigada, Carol. Cris, por favor. Carol falou muita coisa aqui também que eu gostaria de dizer, faço das palavras da Carol as minhas. Agradeço a presença de todas as meninas e dos meninos também, que vi que tem alguns aqui acompanhando a gente, e muito gratificante, E, gente, é isso. Acho que a gente tem que olhar o que a Carol disse aqui de forma dinâmica e maravilhosa. A Thay também já comentou sobre isso. Vamos procurar olhar para esse momento, que a gente não pode mudá-lo, a gente não pode mudar o momento, mas a gente pode mudar a nossa visão. Em vez de ficar olhando só o que a gente tem de problemas, vamos olhar as nossas possibilidades. Temos tantos profissionais aí, somos tantas para nos ajudar. Se vocês estiverem com dificuldade, às vezes, para olhar, seja para um momento pessoal que vocês estão passando, seja para um momento profissional, eu acho que está muito na moda a gente falar sobre sororidade, mas eu acho que não é falar sobre, e sim implementar. Então, vamos conversar, trocar ideias sobre as dificuldades que vocês estão, sejam elas pessoais, profissionais, no dia a dia, porque, gente, todo mundo aqui, eu acho que nesse novo mundo que a gente passou a viver, tem dia que enlouquece, né? Falei, céus, e agora?
aí no dia seguinte a gente levanta e fala, não, agora é assim. Mas nos momentos delicados que todas tiverem, vamos procurar compartilhar e conversar um pouquinho mais, porque todo mundo está passando por esse momento, né? A gente costuma dizer assim, não é que estamos todas no mesmo barco, mas estamos todas no mesmo mar. E estamos todas passando por dificuldades, seja elas quais forem. Então, eu acho que é só contribuir. Agradeço todo mundo de novo pela presença. Pai, agradeço pela forma dinâmica como você conduziu esse bate-papo. Carol, pelas ideias brilhantes. E meninas, assim, muito feliz com essa nova parceria que a gente está no Comex, né, que são mulheres do Comex. Eu acho que a gente só tem a agradecer ao universo por nos unir. Ai, que bom. É isso aí. Agradeço mais uma vez a presença da Carol, o aceite dela, você, Cris, que já é uma parceira há um tempo. Agradeço a presença de todos vocês aqui, das meninas, dos meninos. Fiquem ligados, porque vem novidade por aí. A novidade que a gente tinha para contar era essa, a nossa parceria, o Mulheres no Comex, no nosso calendário oficial. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar em cima disso, tem muito assunto para ser abordado, tem muitas convidadas. Nossa, dá vontade de fazer uma live por dia, porque é muita gente legal, muita gente bacana, profissional, excelente, que a gente pode convidar, que a gente pode trazer para compartilhar informação, para crescimento, aprendizado. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. E fiquem ligados às redes sociais, que em breve a gente tem mais. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Até mais. Tchau, Até mais, Cris. Até mais. Até, tchau.